A Bíblia está repleta de histórias marcantes, muitas delas centradas em reis, profetas e guerreiros. Mas, em meio a tantos relatos sobre homens, surge uma narrativa surpreendente que dá voz a mulheres que ousaram se levantar diante de toda a congregação de Israel para reivindicar justiça. Essa é a história das filhas de Zelofeade, registrada em Números 27, uma passagem pouco lembrada, mas de enorme impacto espiritual, social e até jurídico. A cena se passa no deserto, durante a longa jornada de Israel rumo à Terra Prometida. O povo já havia passado por experiências grandiosas, desde a travessia do Mar Vermelho até as vitórias sobre povos inimigos. Agora, aproximavam-se do momento em que a terra seria repartida entre as tribos. Era um tempo de expectativas, mas também de tensões, pois as famílias aguardavam ansiosamente pela herança que lhes caberia. É nesse contexto que conhecemos as 5 mulheres que marcaram a história: Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza, filhas de Zelofeade, descendente da tribo de Manassés, filho de José. Seu pai havia morrido no deserto, mas não por causa da rebelião de Corá, e sim como muitos outros que caíram no caminho antes de entrar em Canaã. Ele deixou 5 filhas, mas nenhum filho homem. E aqui surgia um problema sério. Na tradição da época, a herança passava de pai para filho. Sem herdeiro masculino, a família de Zelofeade perderia sua herança e o nome dele desapareceria da história de Israel. Para muitos, esse destino seria aceito sem questionamento, mas não para aquelas mulheres. Elas enxergaram a injustiça que estava prestes a acontecer. Se ficassem em silêncio, sua família seria apagada da memória da nação e a terra que lhes caberia seria transferida para outros. Foi então que tomaram uma decisão corajosa: apresentar sua causa diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a congregação de Israel. A cena descrita na Bíblia é de grande impacto. Não era comum, naquela época, que mulheres se levantassem em público para questionar tradições. Mas ali estavam elas, em pleno tabernáculo, diante dos homens mais importantes de Israel, expondo sua causa com clareza. Suas palavras foram firmes. Nosso pai morreu no deserto, mas não estava entre os que se juntaram contra o Senhor na rebelião de Corá. Morreu por seu próprio pecado e não teve filhos. Por que deveria desaparecer o nome de nosso pai do meio de sua família só por não ter ele tido filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. O pedido era simples, mas revolucionário. Elas não estavam apenas pedindo terras, estavam pedindo justiça, dignidade e o direito de manter viva a memória de sua família. Moisés, diante desse desafio, não respondeu de imediato. Ele não seguiu apenas costumes ou tradições humanas. A Bíblia diz que Moisés levou a causa delas diante do Senhor. E a resposta divina foi surpreendente. O Senhor declarou: as filhas de Zelofeade falam corretamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a herança de seu pai a elas. Essa decisão não foi apenas favorável às 5 mulheres, mas mudou para sempre a lei de herança em Israel. Deus estabeleceu um novo princípio. Se um homem morresse sem deixar filhos, sua herança passaria às filhas. Se não tivesse filhas, passaria aos irmãos. Se não houvesse irmãos, aos parentes mais próximos. Assim, uma lacuna da lei foi preenchida por causa da coragem daquelas 5 mulheres. Mas a história não termina aí. Em Números 36, surgiu uma nova preocupação entre os líderes da tribo de Manassés. Eles argumentaram que, se as filhas de Zelofeade se casassem com homens de outra tribo, a herança de Manassés seria transferida para outra tribo, enfraquecendo a unidade da divisão da terra. E novamente o Senhor estabeleceu um equilíbrio. As filhas de Zelofeade poderiam herdar, mas deveriam se casar dentro da tribo de seu pai, preservando assim a herança no clã de Manassés.
Essa história, aparentemente simples, carrega lições profundas. Primeiro, mostra que Deus ouve e atende a causa justa, mesmo quando apresentada por pessoas que socialmente eram consideradas menos influentes. Naquele tempo, as mulheres tinham poucas oportunidades de voz pública, mas Deus as honrou e registrou seus nomes nas Escrituras para sempre. Segundo, a história revela que a lei de Deus não é estática, mas viva, capaz de responder a situações novas com justiça e sabedoria. Não se tratava apenas de um privilégio concedido a 5 mulheres, mas de um precedente que beneficiaria gerações futuras. Terceiro, aprendemos sobre coragem. As filhas de Zelofeade não aceitaram o silêncio imposto pela tradição. Elas se levantaram, falaram com respeito, mas com firmeza, e confiaram que Deus faria justiça. Sua atitude transformou uma situação de perda em um legado eterno. Por fim, essa narrativa aponta para um princípio maior. Em Cristo não há distinção de valor entre homem e mulher. Embora cada um tenha funções diferentes na criação e no plano divino, diante de Deus, todos têm igual dignidade. A coragem daquelas mulheres ecoa até hoje, lembrando-nos de que a fé ousada pode abrir portas que pareciam fechadas. Assim, a história das filhas de Zelofeade é mais do que uma curiosidade bíblica. É um testemunho da justiça de Deus, da importância de se levantar por causas corretas e do valor de cada pessoa diante do Criador. E seus nomes, Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza, permanecem registrados para sempre como símbolo de coragem, fé e transformação. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.